Olá, Pai do Senhor, tudo bem? Então, meus amores, hoje eu vim falar sobre esse tema que vocês já viram aí na capa do vídeo. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui sabe que o meu canal, quando eu comecei ele, foi no intuito, né, de mostrar meu trabalho, né, mas eu tenho sentido, né, há muitos anos, né, se eu falar pra vocês, a verdade, 3 anos, né, em falar, né, algumas experiências, alguns processos que eu tive, né, na minha vida. E hoje caiu esse tema, né, que foi, como vocês viram aí a capa do vídeo, falando sobre como foi essa depressão pós-parto. E hoje eu vou estar falando com vocês, vou estar olhando aqui porque eu fiz tipo uma anotação para mim não esquecer nada, tá? Então eu vou estar contando para vocês como que foi viver isso. Os sintomas que eu tive, quanto tempo durou esse período, como foi que eu fiz para passar sobre esse vale, né, que não é fácil. Só quem enfrenta uma depressão sabe, o processo não é fácil, né? Mas hoje eu quero falar para você que tudo na nossa vida tem propósito, tá? E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que foi um propósito de Deus na minha vida, que eu tive que passar para hoje ser testemunho para você. Peço desculpa também, meus amores, porque vocês vão ouvir um barulhozinho, tá? Mas o Rio de Janeiro hoje tá em questão de mais ou menos uma sensação aí de 45 graus, então está muito calor, tá? Então por isso eu tive que vir pra cá, ligar um pouquinho ali o ar-condicionado para eu conseguir gravar esse vídeo pra vocês, tá? E eu queria, né, primeiro de tudo, dizer pra você que tudo isso se deu, né? Eu acredito assim que a primeira vez que deu esses sintomas em mim, né, foi quando eu era uma criança e eu me senti ali por um período da minha vida, né? Tive algum medo, né, que foi lá na infância, porém isso não foi tratado e veio aflorar depois de adulto. Então já tem uma raiz aí, tá? Então, antes de acontecer minha depressão pós-parto, para vocês entenderem como foi que aconteceu, eu tive uma gravidez, que foi o meu primeiro filho, tá? Então o Mateus, né, que foi o meu filho, que é hoje o mais velho, né? Ele foi, que é o meu primogênito, né? Porque Deus faz coisas além, então Deus escolheu o Mateus para ser o meu primogênito, tá? Não se desfazendo aqui da perda que eu tive. Então eu tive uma gravidez antes da do Mateus, que foi sobre essa gravidez que vamos estar falando hoje, que foi a que eu tive a depressão pós-parto. Então antes dessa gravidez de pós-parto, da depressão pós-parto, eu tive outra gravidez e de 5 para 6 meses eu tive uma perda, tá? Então eu perdi esse bebê, então o Mateus é um bebê arco-íris, né? O meu primogênito, mas antes disso eu tive uma gravidez. Eu sofri porque era meu primeiro filho, né? Quem sofreu sabe a perda de um filho, quase 6 meses, né? Meu filho era muito grande. E eu digo meu filho porque era outro homem, tá, gente? Com 3 meses e algumas semanas eu descobri que era um menino. Tanto que o nome dele já estava escolhido, ia ser Pedro Henrique, mas Deus não permitiu, tá? E quando eu tive o Mateus, né, que foi essa gravidez após um ano, minha primeira gravidez eu estava com 21 anos, tá? E quando eu engravidei do Mateus, eu estava com 22 anos. Foi um ano depois, tá? Deus me deu o Mateus, tá? Eu não queria ter mais filhos, eu tinha medo. Ali eu passei um processo muito grande, que aí já aflorou mais esse sentimento de isolamento, de querer ficar sozinha. Mas esse tempo também eu estava muito firmada na casa do Senhor, né? Eu já sou evangélica desde os meus 14 anos, então nesse processo que eu vivi, a minha sorte, tá? Maior, assim, que eu posso estar falando pra vocês, foi porque eu estava buscando a Cristo, então isso não me abateu tanto. E aí passou, eu me recuperei. Após o ano, o Senhor fez uma promessa, né? E eu não queria porque eu tinha medo de passar o mesmo processo. Toda mãe que perde sabe como é difícil, né? A gente tentar outra gravidez e cada
mês que eu ia, gente, para a ultrassom do Matheus, que é o meu filho que Deus me deu, né? O bebê arco-íris, eu ia com aquele medo. Será que eu vou ter uma notícia ruim? Será que tem alguma coisa? E era todo mês assim, tá? Mesmo confiando em Deus. Então não foi fácil. Então houve aí uma raiz. A raiz da onde que começou? Lá na infância, daquele medo que eu tive, que é assunto para outro vídeo separado. Hoje o meu intuito é só da depressão pós-parto. Então não vou se afundar nessa raiz lá da infância. Então houve ali um medo lá na infância, que foi aflorado também para uma depressão que não durou muito, graças a Deus, tá bom? E aí, dessa vez eu tive a perda já me deu ali meses, né? Que eu mesmo buscando a Cristo, eu tinha aquelas horas de choro, de querer se isolar, de falta de alegria, de pensamentos ruins, porque você sabe que o inimigo ele se aproveita dos momentos ruins para minar e, né, e colocar mais medo, tá bom? E aí veio a gravidez do Matheus, tava muito feliz, muito alegre. Tive uma gravidez muito turbulenta, né? Uma fase muito difícil financeiramente, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu vou pular para vocês entenderem. Então já teve uma raiz ali, né, da perda, do medo, né? E aí eu tava super feliz na gravidez do meu filho. Era o meu primeiro filho assim em termos, né, que eu ia segurar nos braços. Não me esquecendo do Pedro Henrique, eu jamais vou esquecer. Então quando alguém me pergunta, eu tenho 3 filhos, né? Porque eu jamais vou esquecer do meu, que Deus preparou, levou, porque era a vontade dele. Hoje eu falo não mais com aquela angústia, hoje eu falo assim com alegria, porque eu sei que foi Deus que permitiu e Deus recolheu porque era dele, né? Nossos filhos são dele. Quando Deus recolhe, ele tá dizendo: minha filha é meu, eu te dei para você cuidar, né? Então ali eu entendi isso, hoje eu entendo, eu compreendo que ele foi uma escolha de Deus assim na minha vida, para Deus me ensinar alguma coisa. Então eu passei por todo esse processo. Quando o Matheus estava perto de nascer, minha mãe veio cuidar de mim, né? Foi ali um período, Deus me revelou em sonho, tá? Que o Matheus, eu iria nessa última consulta com a minha mãe e eu não voltaria, porque eu iria ficar no hospital para ganhar ele, tá? Deus me deu um sonho, que eu ia pra consulta, eu ia ficar e ia ganhar ele. E isso eu tava com 37 semanas. Vocês sabem que eles esperam até 42, né? Então passei na consulta ali naquele dia pra encurtar a história, tá? E aí ele viu: não, pode ir pra casa. Eu falei: doutor, eu já estou 2 a 3 semanas perdendo líquido. Não, isso é normal, tá perto de ganhar o bebê, você ainda tem algumas semanas pela frente, tal. E aí eu falei assim: mãe, eu tô com muita vontade de comer amendoim, que era uma coisa, gente, que eu chegar na maternidade, em frente tinha uma lojinha que vendia umas cocadas de amendoim, que toda vez que eu ia lá, eu comia de 5 a 10 cocadas de uma vez. Era uma vontade, um desejo muito grande. Aí eu fui comigo, minha mãe falou assim: minha filha, o que tá acontecendo? Eu falei: mãe, Deus me deu o sonho que eu ia vir e eu ia ficar, porque esse bebê vai nascer agora. E ela: minha filha, então vamos passar na emergência. Aí eu já tinha passado na consulta, no posto. E aí eu fui direto pra maternidade, que era do lado. E eu fui passar pela emergência. Relatei que já tinha mais de 3 semanas e dessa vez eu estava perdendo muito líquido, que chegava a molhar tudo, né? E eu estava com 37 semanas, gente. E aí ele foi e falou assim: tá bom, eu vou ver aqui. Aí fez o toque, eu tava com o útero fechadinho, tal. Ele falou: pô, por encargo de consciência, a gente vai fazer uma ultrassom agora de emergência, só pra gente ver como é que tá esse líquido. E aí, gente, eu lá fora me panturrei de amendoim, porque eu falei assim: eu vou comer bastante cocada de amendoim, porque eu tô com muita vontade, mas se eu for ficar, que eu tenho certeza que eu vou ficar, porque quando Deus mostra, ele faz as coisas acontecer. Se eu entrar pra ter ele, até eu ter as dores, esperar o tempo, né, eu já vou ter comido bastante e matado minha vontade. E eu fiz e fui. E aí ele fez a ultrassom, saiu o resultado da ultrassom. Moral da história: meu líquido já tinha perdido praticamente 30 e pouco por cento. Então eles foram obrigados a ficar comigo como Deus me revelou. Tive meu filho em paz, foi um parto maravilhoso. Tive dores depois do pós-parto, porque foi cesariana, não tive passagem. Então fomos pra casa, tá? Foi tudo em paz. Cheguei em casa, fiquei ainda
semanas com muitas dores, tá? Mas o que eu quero dizer pra você, Deus me revelou o tempo do meu filho nascer, tá bom? Isso foi muito bom pra mim, porque eu tinha certeza que eu iria pro hospital e eu iria voltar com o meu filho, tá? E aí, como eu falei pra você, o Matheus foi um bebê arco-íris, tá? O nascimento, o parto foi tranquilo, tive dores, né? Foi se recuperando aos pouquinhos, porque era a minha primeira gravidez cesárea, não é fácil a recuperação. Mas foi tudo pra glória de Deus. Tomei medicação, gente, também me recuperei, tá bom? Agora, o porquê será que eu tive essa depressão? A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, tudo isso foi a raiz de lá de trás. O medo, a perda, tudo isso eu não tratei. Não fui no psicólogo, eu não fiz terapia, tá bom? Eu fui me recuperando mesmo assim, se conformando, agradecendo a Deus. Então, pra mim, ali já tava tudo ok. E continuei minha rotina buscando a Cristo. Eu e meu esposo ali, um a companhia do outro. Aí agora veio o nascimento do Matheus, estava a casa toda feliz. Minha mãe, minha família não é daqui. Eu sou do Rio, minha mãe é de Pernambuco, ela veio cuidar de mim. Meu esposo todo feliz, o primeiro bebê assim que ele pôde segurar nos braços dele. Ele sofreu muito também com a perda do primeiro. E aí tava aquela felicidade toda. Mas essa raiz da depressão não começou agora, começou lá atrás. Por isso que é bom a gente tratar, tá? Seja um filho, seja um adolescente, seja uma criança, trate, tá? Eu não fui tratada quando eu tive a primeira vez, a segunda também não. E quando eu tive esse bebê, eu tive essa depressão. Por a perda que eu já tinha tido, não tratei, tá? Perda que me marcou também do meu avô, que foi muito forte assim, que eu tive vontade até de me matar, morrer, sei lá, quando aconteceu esse processo dessa perda. E aí veio a segunda perda do meu filho. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente, mas eu quero que vocês entendam que houve lá atrás uma raiz que desencadeou depois que eu tive o meu filho. E aí depois que eu cheguei em casa feliz da vida, com o filho no braço, tudo pra glória de Deus, eu comecei a do nada não, né? Comecei assim, eu tava bem, sorrindo, daqui a pouco me dava uma angústia, um medo, e os pensamentos, do jeito que vinha era que eu não ia dar conta de cuidar do meu filho, que eu não ia saber cuidar dele, que ali enquanto a minha mãe estivesse ali, eu tava segura, mas quando ela fosse embora, meu esposo ia trabalhar o dia todo, só ia estar de noite em casa, então eu ia ter que me virar com o bebê sem saber cuidar dele direito. Sendo que quando eu tive o meu filho, eu já era babá. Gente, é uma coisa assim que eu falo pra vocês. Eu trabalhei de babá, tá? Por muitos anos eu cuidava muito bem das crianças. Só que quando chegou a minha vez de eu estar ali celebrando, né? A chegada do meu filho me deu um pavor, um medo, uma insegurança muito grande. Até tanto quando o meu leite ficava muito cheio, né? Eu chorava, dizia pra que eu fui inventar de ter filho, eu não sabia que era assim. Até o leite do meu filho estava me incomodando e não é normal, porque quanto mais leite você dá, mais é alegria. Eu digo isso porque depois que passou esse processo, quando eu dava mamar pro meu filho, eu ficava muito feliz, muito contente. Mas aquele mês foi terrível. Eu tive essa depressão pós-parto e os meus sintomas foi: eu ficava angustiada, triste, pensamento só ruim, 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 ruim. Eu não dormia direito. Quando eu conseguia dormir, eu sonhava com coisa ruim. Eu sonhava que eu não ia ter capacidade para cuidar do meu filho. Eu tinha um pavor, porque eu ia ficar sozinha com ele, não sabia se eu ia dar conta de tudo. E criou-se esse medo. E quando eu lembrava que minha mãe não morava perto de mim, que ela daqui, quando meu filho fizesse 2 meses, né, que era o período que ela podia ficar comigo, que meu pai estava em Pernambuco esperando ela lá, tava com problema de coluna, tava se virando sozinho, e o meu medo também maior, né, que me incentivou a correr atrás da cura, foi saber que se meu pai passasse mal, né, como que ele ia se socorrer, como que ele ia dirigir um carro com problema na coluna, né? E aí foi o que me incentivou também a sair desse quadro que eu me encontrei. Então depois disso eu não tinha alegria, tipo assim, eu pegava o meu filho, tava dando mamar e eu tava super bem, mas aí daqui a pouco meu esposo sorrindo, minha mãe sorrindo, eu dizia assim, eu vou deitar porque eu tô cansada. Aí eu ia e deitava, chegava no quarto, gente, eu chorava horrores. E por que que acontecia isso?
porque eu não queria que meu esposo visse, eu não queria que minha mãe visse, só que não adiantava, eles entravam, me percebia que meu semblante mudou, que eu tava sorrindo, daqui a pouco dava crises e crises de choro desesperador, pensamentos horríveis, quando eu falava era muito ruim, e sabe, era como se eu estivesse dentro de um grande mar, e eu não conseguisse respirar enquanto eu estava naquela crise, né? E aí minha mãe chorava também, pedia para me se acalmar. E ela tinha muito medo, porque ela falava assim, meu filho, você vai acabar secando teu leite. Você vai perder teu resguardo. Pelo amor de Deus, você sabe que eu tenho que ir embora. Você tem que se recuperar, você tem que cuidar do teu filho. Deus vai te dar estratégia. Você acha que Deus te deixou gerar, né? Uma mãe, nessa hora é tudo, gente. Você acha que Deus ia permitir você gerar para você não cuidar, você perdeu um, você tá com o outro aqui. Esse momento é um momento de celebração, mas aquilo, gente, para quem tá passando por isso, não entra aqui na nossa cabeça. E aí eu comecei, né, a me aprofundar assim, num quadro tão difícil, que foi muito difícil, sabe, para mim sair dali. Aí passou-se um mês e eu ainda nessa situação. E aí eu comecei, né, a ver que minha mãe também estava sendo atingida, triste, angustiada. Ela se alegrava, mas quando ela me via tendo aquelas crises, ela ficava desesperada, meu esposo também. E ele falava assim, como é que eu vou fazer, largar meu serviço, eu tenho que sustentar você, a criança. Você agora não está podendo trabalhar. Eu tenho que cuidar do meu trabalho, senão eu vou ter que cuidar de vocês. E como é que eu vou fazer sem trabalhar? Minha mãe desesperava, seu pai tá lá, minha filha, ele tá com crise, que tal. E ali, sabe, aquelas coisas foi entrando, e mesmo eu com essas crises, eu orava. Eu orava. E passar, gente, por essa fase não foi fácil, sabe? Quando você vê alguém nesse quadro de depressão, não pense que é frescura, não pense que é uma coisa que a pessoa não quer ter força para levantar, porque eu tinha desejo, eu queria curtir meu filho, mas era o que eu não conseguia controlar. E também tem a parte espiritual, você sabe, quanto mais você está buscando a Cristo, mais você é atacado. Então aquele filho para mim representava uma celebração muito grande. Eu que era que o inimigo queria, a oportunidade de estragar esse momento de felicidade, e ele estava conseguindo. Mas quando Cristo abriu a minha visão para mim entender que o inimigo estava feliz com aquela situação que eu estava vivendo, que eu já tinha tido uma perda e agora Deus fez uma restituição e eu estava naquele quadro ali, eu comecei a me levantar. Aí foi aonde eu caí na real, né? E eu lembro que depois de um mês, mais ou menos um mês e uma semana, eu estava deitada na cama, orando ao Senhor e falando assim, Senhor, me levanta. Senhor, me levanta, me dá alegria, me ajuda a celebrar meu filho. Deus, me ajuda a se levantar desse quadro, me dá força, me ajuda a repreender esse espírito de enfermidade, essa depressão, esse inimigo ter se levantado contra a minha mente, contra o meu coração. Por isso que a palavra do Senhor fala que se tiver de guardar, guarda o teu coração. E pede para Deus renovar a sua mente. Então, toda oração sua hoje seja, Senhor, guarda o meu coração, renova a minha mente, traz a existência, né, na minha vida, aquilo que me traz esperança. E foi o que eu fui começando a orar, né? Porque ali eu já tinha caído na minha real e eu já tinha entendido que eu estava com depressão pós-parto, né? E quando eu fui para a consulta com meu filho, o médico também tinha falado isso, que eu estava com depressão pós-parto e que eu não poderia me entregar. E ele até falou assim, você não é evangélico? Eu falei, sou. Ele, então comece a clamar o teu Deus para você sair disso, que é o momento de você celebrar teu filho. E foi aonde eu comecei a clamar, Senhor, me levanta. Eu chorava, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta. E aí, quando foi um mês e uma semana, eu estava deitada na cama e o Senhor me deu um louvor. Quando eu abri, né, meu coração para dizer, Jesus, eu quero ser curada. Porque para a cura acontecer, primeiro eu tenho que reconhecer que eu estou doente. Segundo, eu tenho que me arrepender de tudo aquilo, né, que eu falei, que eu pensei, que eu fiz de errado. Terceiro, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que entender que eu não consigo sozinha.
E eu precisei entender tudo isso para mim conseguir. E o quarto é se posicionar, se levantar e dizer: o Senhor me deu, é meu, Satanás não tem poder de tirar, e eu sou capaz, porque ele vai me capacitar de ser uma boa mãe, né, de ser uma boa esposa, de ser uma boa dona de casa. Ele vai me dar estrutura, e foi isso que eu fiz. Eu me levantei e o Senhor me deu esse louvor, que é da Rose Nascimento, Caia na Real. Naquele momento, esse hino entrou assim dentro da minha alma de uma tal maneira que parecia que ele era uma injeção de ânimo, né? E eu não posso cantar esse louvor porque pode dar direitos autorais, e também eu não quero espantar vocês do vídeo. Eu não nasci para louvar. Eu louvo, né, porque todo mundo que tem fôlego de vida tem que louvar. Mas eu não vou estar louvando. Mas, gente, escuta esse louvor. Naquele momento que eu comecei a ouvir aquele louvor dentro da minha mente, tá? Não foi som do lado, foi na mente. E aí eu fui recordando aquele louvor de Rose Nascimento, Caia na Real. Gente, a letra do hino, ela falava comigo o quadro que eu estava vivendo naquele momento. E eu precisava cair na minha real. Minha realidade não era aquilo que Satanás queria. A minha realidade não era o quadro que eu estava vivendo. Era que Deus tinha algo muito maior para mim. Era para mim celebrar o meu momento. Era para mim sair daquilo que não era meu, mas viver a cura e provar daquilo que Deus tinha para mim, que era o nascimento do meu filho, era a alegria do meu esposo, a alegria de curtir minha mãe que estava ali comigo, aproveitar o último mês que ela estava ali comigo com celebração, alegre, porque quem me deu foi Deus e quem pode tirar é Deus, tá? E aí eu fui me levantando e aí veio esse louvor e eu comecei a cantar dentro do meu quarto. Comecei a cantar, e eu cantando, e depois eu fui pro banheiro, eu lembro, eu levantei, porque nem vontade de tomar um banho, se cuidar você tem. Eu tinha assim, porque minha mãe falava: minha filha, vai lá, toma um banho e tal, e eu ia lá assim, né, porque meu esposo e minha mãe foi muito fundamental na minha vida nesse momento. Eles me ajudaram, me incentivaram, não me largaram, foi assim, fundamental para a minha cura também. E aí, como fui curada? Através do louvor, da oração, do reconhecimento, do arrependimento, de me humilhar diante daquele que podia me tirar daquele quadro que era Deus. Então minha mãe e eu, durante o dia a gente orava, ela orava por mim, ela me apresentava a Deus, ela dizia: meu Deus, levanta a minha filha, porque eu preciso ir cuidar da minha casa, do meu esposo, e eu não posso largar ela desse jeito. Então a minha cura, gente, aconteceu quando eu comecei a não só apenas ouvir o louvor, mas eu comecei a falar, sabia? A palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles homens de Deus que viveram grandes coisas, eles não só ouviam, mas eles falavam, né? Então quando você abre a tua boca para falar, para cantar, para viver a palavra do Senhor, não só aqui, mas aqui, profetizando, falando, né, louvando, você está lançando palavras de bênção. Então, quando eu comecei a pegar esse louvor e louvar, eu louvava, eu cantava, eu adorava, eu orava, eu clamava, e quando foi passando os dias, né, eu fui curada pelo Senhor. Eu não fui para psicólogo, eu não fui para terapeuta, mas eu fui para o dono do psicólogo, para o dono do terapeuta, que foi Jesus Cristo. Não estou aqui anulando, tá? Nada sobre você não procurar ajuda. Não estou anulando, isso aqui é importante, tá? Você procurar um psicólogo, um psicanalista, terapia, tá bom? Eu não tô anulando essas coisas não, só tô falando que a minha cura foi dada nos pés da minha cama, louvando a Cristo, essa canção, esse louvor, esse hino e adoração, em espírito, em verdade, tá bom? E orando, e o Senhor entrou com providência, e um dia, né, eu senti o tocar de Deus, igual aquela mulher do fluxo de sangue, que determinou que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E aquela mulher, a Bíblia vai dizer que quando ela determinou aqui,
Isso vai falar que primeiro ela pensou e depois ela agiu. E devido a ela agir, né? Ela conjecturou na mente, mas ela teve uma ação. Então é oração que se leva a oração, a fé e a ação. Então oração, orar, fé e ação. A minha oração foi: Senhor, me cura. Mas a minha ação foi dobrar o joelho, louvar o Senhor, buscar Ele de todo o coração. E a minha ação foi: não vou deixar de fazer a obra enquanto o Senhor não me curar. Então teve ação, eu continuei fazendo a vontade do Senhor, eu continuei buscando, eu continuei adorando o nome dEle mesmo, passando no processo. E essa cura foi dada diretamente pelo Senhor, tá? Porque houve fé, oração e houve uma ação. Eu quis, eu busquei, eu fui atrás, igual essa mulher. E a Bíblia vai dizer que o Senhor curou essa mulher. Quando ela tocou, né, ela foi curada de todo o seu mal. E essa mulher, gente, ela foi curada não só no seu físico não, tá? Foi emocionalmente, foi espiritualmente e foi fisicamente. Porque já imaginou uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, separada de toda sua família que amava, desprezada pela sociedade? Você imagina como emocional essa mulher se encontrava? Então essa mulher foi tocada pelo Senhor, ela foi curada em todas as áreas da vida dela. E ela não foi, a Bíblia não falou que ela foi para o psicólogo, para o terapeuta, tá? Ela foi direto para o Senhor, e foi aonde eu busquei a minha cura, e o Senhor me curou. E um certo dia eu senti o tocar do Senhor quando eu estava louvando essa canção, né, da Rose Nascimento, Caia na Real. Então eu te convido, aí depois que acabar esse vídeo aqui, lá nessa canção Rose Nascimento, Caia na Real, e escuta a letra desse louvor, que tinha tudo a ver com o que eu tava passando, tá? Talvez pra você não faça tanto sentido, mas pra mim, do que eu tava vivendo, fez muito sentido e trouxe a cura, né? Porque a cura, ela pode vir mediante o louvor, a palavra, a oração, né? A gente vai ver lá na passagem de Davi, quando Saul, né, depois que desobedeceu a voz do Senhor, Saul, ele estava sendo atacado por espíritos malignos, né? Lembram? E aí ele vai e chama o filho de Jessé. Quem era o filho de Jessé? Davi, que sabia tocar harpa. E diz a palavra do Senhor que quando ele tocava aquela harpa, aquele espírito maligno, ele batia de retirada e Saul ficava liberto. Então ele só tocava o instrumento e aquele espírito saía. Então o que é que eu entendo? Que Deus cura da maneira que Ele quer. Ele cura através do louvor, Ele cura através da palavra, de um instrumento, tá bom? Deus, Ele cura a gente se a gente crê. E eu criei e tomei posse, tá bom? Daquela cura. Então, eu te convido em nome de Jesus, vai lá, ouve esse louvor. Se você tá aqui nesse vídeo, tá passando por uma depressão pós-parto, uma depressão, se você está passando pelo síndrome do pânico, seja qual for o quadro, pela uma enfermidade, creia que o Senhor vai te curar assim como Ele me curou, tá? Antes de eu vir aqui falar nesse vídeo, eu tive que me preparar em oração, porque até ontem, né, eu estava passando por enfermidades na carne. Por quê? Porque tem 3 dias que o Senhor colocou no meu coração para mim vir aqui gravar esse vídeo. E eu tava relutando, né, pra não vir, tá? Isso me emociona porque quando Deus, Ele manda, Ele se responsabiliza. Talvez você tá aqui me assistindo e tá precisando ouvir isso. E ontem eu fiquei muito enfermo, porque eu determinei, falei, Senhor, agora o meu canal vai ser pra obedecer a Tua voz. Eu fiquei 3 anos sem ser, eu não vou conseguir gravar esses vídeos. Eu não sei se eu tenho capacidade para isso, mas eu creio no Deus que capacita, eu creio no Deus que cura, no Deus que me tirou do fundo do poço dessa depressão e me trouxe a alegria ao curtir o meu filho, a curtir um momento de alegria. Satanás, ele tem o prazer de roubar a alegria do teu coração, tá? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Salmo 103, tá? E eu vou estar lendo o verso 4 e 5, que diz assim:
3, o 4 e 5 diz assim, ó. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que enfarta a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Fique com essa palavra no teu coração. É Ele que te cura, é Ele que te perdoa. Você pode estar dizendo assim, hoje eu estou vivendo isso, mas eu preciso voltar para Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então faça isso hoje. Jesus, Ele não vai te condenar pelos teus pecados, mas se você se arrepender, reconhecer, correr para os pés do Senhor vai te curar, tá bom? Então deixa aqui embaixo se você está passando por alguma situação como a que eu passei, e declare aqui embaixo, eu estou passando, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Coloca aqui embaixo, quero oração. Toda terça, quarta e quinta tem oração na minha igreja, de consagração. E eu vou estar levando o seu nome, o nome da sua família, quem você quiser. Só você colocar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Que eu vou estar levando para oração. Lá existem mulheres de oração que se levantaram para fazer a vontade do Senhor, para clamar pela minha e pela tua vida. E eu sempre estou lá na terça ou na quinta-feira, toda semana, buscando junto com elas e orando pelos que necessitam. Então eu creio que assim como Jesus me curou, Ele também vai te curar. Então se você hoje está vivendo nesse quadro de difícil processo que não é fácil, eu quero te dizer que Jesus vai te curar. Se você crer, se você buscar, se você determinar, você vai ser curado por Ele, tá bom? Medite nessa palavra. Salmo 103, do verso 1 até o verso 5. Medite e creia que o Senhor tem o poder de cura. Que assim como Ele me curou, assim como Ele curou vários na palavra dEle, Deus tem o prazer. Sabe o que é o prazer de curar? O nosso Deus, Ele tem, tá bom? Então eu quero te convidar, aqui embaixo tem um likezinho assim, ó. Deixa um like pra mim, por favor. Curte esse vídeo, comenta e compartilha esse vídeo para outras pessoas que precisam entender que um testemunho, ele aumenta a fé do outro. Se tem alguém passando por um quadro de depressão, por uma enfermidade, por um câncer, por algo que o médico já desenganou, envie esse vídeo para ele, para que ele venha entender que o nosso Deus tem poder de curar enfermidade, que o Senhor tem poder de curar o câncer, a AIDS, seja qual for o diagnóstico do que você estiver enfrentando, nosso Deus tem o poder de revogar todo e qualquer quadro de história ou qualquer diagnóstico do médico. O médico dos médicos é o nosso Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tá bom? Então eu quero te convidar a orar junto comigo nesse vídeo, tá bom? E essa oração, se você crer, coloca a mão no teu coração e declare a cura. Coloca assim a mão no teu coração com fé. Fecha os teus olhos, eu não sei se você está no quarto, no banheiro, eu não sei se você está trabalhando, se você está em casa, aonde você estiver, creia, porque Jesus pode te curar através de mim, tá? Sou um simples vaso na mão do oleiro, mas eu creio e tenho fé naquele que me curou, naquele que me fez passar em vários processos. E hoje eu estou de pé declarando para você que Ele é todo poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora, Pai, eu quero orar por essa pessoa, Jesus, que chegou até esse vídeo, que está assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. O Senhor sabe que pela minha vontade eu não estaria aqui gravando esse vídeo, Senhor, mas por 3 dias o Senhor tem me visitado e me incomodado, Senhor, para que esse testemunho, Senhor, venha chegar. Não há questão aqui, Senhor, de like, de crescimento, Senhor Jesus amado, humano não, Senhor. É crescimento espiritual, é compartilhar o que o céu tem derramado sobre mim, é ser boca, Senhor Jesus amado, de bênçãos para outra vida. É derramar, Senhor, daquilo que a tua fonte tem me enchido. É jogar, Senhor, e lançar sobre a vida do outro, Senhor, aquilo que o Senhor tem me transbordado, Senhor. Que eu venha ser um canal, Senhor, na vida dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, Pai.
dessa criança, de quem chegar, Senhor, através desse vídeo, que seja alcançado, Pai, que não seja a minha mão, Senhor, estendida sobre esse vídeo, mas que seja as tuas mãos estendidas, Pai, que haja cura na depressão, que haja cura na AIDS, ó Pai, que haja cura da cabeça à planta do pé, onde houver uma enfermidade, um órgão, Senhor, afetado, que o Senhor venha tomar posse, Senhor, agora da cura sobre a vida dessa pessoa. Deus, Tu és o médico, ó Pai, de Gileade, Senhor, naquela terra não faltava o bálsamo, Senhor. Não faltava o médico, Senhor, naquele lugar, mas o povo, Senhor, era que não queria mais receber a cura. Mas eu creio, Senhor, que é um povo, ó Pai, aqui vendo, Senhor, e declarando que quer, Senhor. Então, aquele que quer, aquele que crê, Senhor, aquele que precisa nesse momento, venha ser tocado, Senhor, assim como aquela mulher determinou no seu coração que queria a cura. Que esse que está determinando, Senhor, a cura na sua vida venha ser curado e restaurado, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor. E assim eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, seja curado. No nome de Jesus, seja curado. Amém? E se você foi curado através desse vídeo, depois volta aqui e comenta o seu processo, comenta a sua cura. E eu creio que eu não posso, mas Ele pode, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.